Olá, o tema escolhido foi a vida e a liderança nas organizações humanas, o quarto capítulo do livro Conexões Ocultas de Capra, o aluno Luiz Gonzaga de Oliveira Neto. Bom, ele começa falando sobre complexidade e mudança. Ele diz que neste novo século estamos rodeados de sistemas altamente complexos, que cada vez mais tomam conta de quase todos os aspectos de nossa vida, algo que era inimaginável há 60 anos. As organizações humanas precisam passar por uma mudança fundamental, tanto para se adaptar ao novo ambiente empresarial, quanto a tornar-se sustentáveis do ponto de vista ecológico. Aqui ele fala algo sobre aquela coisa que rapidamente está evoluindo a tecnologia e cada vez mais estão aparecendo novas redes, geralmente eletrônicas, de comunicação e de informação. E as pessoas se sentem na obrigação de estarem procurando cada vez mais se especializar, cada vez mais buscar acompanhar essa alteração de ambiente. Capra fala sobre as metáforas da administração. Ele citou um autor chamado Gerard Morgan, teórico da organização, que analisou as principais metáforas utilizadas para descrever as organizações. As principais delas são as que comparam as organizações com máquinas, voltadas para o controle e eficiência, e como organismos, desenvolvimento e adaptação, como o cérebro, aprendizagem organizativa, como cultura, valores e crenças, e como sistemas de governo, conflitos de interesse e poder. Capra, em seu livro, fala muito sobre, ele usa a metáfora da administração voltada para a questão humana. Ele traz um pensamento que compara as organizações com seres vivos. Redes sociais. Os sistemas sociais vivos são redes autogeradoras de comunicações. Isso significa que uma organização humana só será um ser vivo se for organizada em rede ou contiver redes menores dentro de seus limites. Com o efeito, as redes networks tornam-se recentemente um dos principais objetivos de atenção, não só no mundo empresarial, como também na sociedade em geral, em toda uma cultura global que está surgindo. Isso aí ele fala naquela questão de que, num prazo de poucos anos, a internet tornou-se uma poderosa rede global de comunicações, né? E muitas das novas empresas que operam pela internet atuam como mediadoras entre as redes de consumidores e fornecedores. Ele trata a organização como um ser vivo, quase, digamos assim. Ele fala aqui que para levar ao máximo o potencial criativo e a capacidade de aprendizado de uma empresa, é essencial que os chefes e administradores compreendam a interação que existe entre as estruturas formais e explícitas da organização e suas redes informais e alteradoras. As estruturas formais são conjuntos de regras e regulamentos que definem as relações entre pessoas e as tarefas que os determinam a distribuição de poder. Os limites são estabelecidos por acordos contratuais que delineiam subsistemas, departamentos e funções bem definidas. Essas estruturas formais são as que aparecem nos documentos oficiais da organização, né? São seus organogramas, estatutos, manuais e orçamentos, coisas desse tipo. Por outro lado, as estruturas informais, como ele falou da formal, as estruturas informais, por outro lado, são redes de comunicações fluidas e oscilantes. Essas comunicações podem vir de formas não formais, de participação num empreendimento conjunto, através das quais permutam-se habilidades e geram conhecimento tático. Aprender com a vida. Capra fala que quanto mais os administradores conhecem os detalhes dos processos que caracterizam as redes sociais autogeradoras, contanto, mais eficácia poderão trabalhar junto às comunidades de prática dentro da organização. Ele diz aqui que os administradores de tendência mecanicista costumam aferrar-se à crença de que poderão controlar a organização se compreenderem de que modo todas as partes dessa se juntam. Nem mesmo o fato cotidiano de o comportamento das pessoas contradizer
essa ideia, os faz duvidar desse pressuposto básico. Muito pelo contrário, leva-os a estudar de modo ainda mais detalhado os mecanismos administrativos a fim de ser capazes de controlá-las. Estamos tratando aqui de uma diferença fundamental entre o sistema vivo e uma máquina. A máquina pode ser controlada de acordo com a compreensão sistêmica da vida. O sistema vivo só pode ser perturbado. Em outras palavras, a organização não podem ser controladas através de intervenções diretas, mas podem ser influenciadas através de impulsos, não de instruções. Aqui ele fala do aprendizado nas organizações, que ele diz que a importância crítica assumida pela informática no ambiente empresarial de hoje, os conceitos de administração do conhecimento e aprendizado das organizações tornam-se pontos centrais da teoria da administração. Aqui ele diz que fala sobre um teórico das organizações chamado de Ilka Tuomi, que diz que ele recapitula e analisa as mais recentes contribuições a esse debate num livro notável, que em sua tradução diz Corpo e Mente, é o nome do livro, no qual propõe também uma teoria integrada da administração do conhecimento. O modelo de criação de conhecimento proposto por Tuomi baseia-se no trabalho anterior de Yokohiro Nonaka, que introduziu na teoria da administração o conceito de empresa criadora de conhecimento, e foi um dos que mais contribuíram para o crescimento da nova disciplina da administração do conhecimento. As opiniões de Tuomi acerca do aprendizado das organizações são bastante compatíveis com as ideias expostas nas páginas precedentes. Aliás, acredito que a compreensão sistêmica da consciência reflexiva e das redes sociais pode contribuir muito para esclarecer a dinâmica do aprendizado nas organizações. Segundo Nonaka e seu colaborador Yotaka Takeuchi, a rigor, o conhecimento só pode ser criado por indivíduos. A criação de conhecimento por parte das organizações, portanto, deve ser compreendida como um processo que amplifica organizadamente o conhecimento criado pelos indivíduos e cristaliza-o, tornando-o parte da rede de conhecimento da organização. Bom, Capra fala sobre dois tipos de liderança, dois tipos de líderes. E ele diz que a imagem tradicional do líder é a de uma pessoa capaz de reter na mente uma visão, de formulá-la claramente e de comunicá-la com paixão e carisma. Trata-se também de uma pessoa cujas ações manifestam certos valores, que servem como padrão ao qual os outros devem se comparar e que devem tentar alcançar. A capacidade de reter na mente uma imagem clara de uma forma ideal ou de um estado de coisas desejado é algo que os líderes tradicionais têm em comum com os planejadores e projetistas. Outro tipo que ele fala de liderança consiste em facilitar o surgimento de novidade. Consiste, portanto, mais em criar condições do que em transmitir instruções. Consiste em usar o poder da autoridade para capacitar, fortalecer e dar poder a outros. Ambos os tipos de liderança têm uma relação com a criatividade. Ser líder é criar uma visão para Capra. É ir onde alguém jamais esteve. É também habilitar a comunidade com o todo e criar alguma coisa nova. Facilitar o surgimento espontâneo de coisas novas e facilitar a criatividade. Esta é a visão de Capra. Para finalizar, o tema final desse capítulo é como dar vida às organizações. O ato de dar vida às organizações humanas, pelo fortalecimento de suas comunidades de prática, não só aumenta-lhes a flexibilidade, a criatividade e o potencial de aprendizado, como também aumenta a dignidade e a humanidade dos indivíduos que compõem a organização, que vão tomando contato com essas quantidades em si mesmos. Em outras palavras, a valorização
da vida e da auto-organização, fortalece e capacita o indivíduo, cria ambientes de trabalho sadios, dos pontos de vista mental e emocional, nos quais as pessoas sentem-se apoiadas na busca de realização dos próprios objetivos e não têm de sacrificar a própria integridade a fim de atender às exigências das organizações. É isto, obrigado.